paz, olá mães, familiares, alunos, alunas, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor historiador João Barbalho e, portanto, hoje vim explicar para vocês o que é Páscoa, né? Qual o sentido fiel da finalidade de Páscoa que nós celebramos aqui no Ocidente. Lembrando que o Brasil é um país que está na América do Sul e a América do Sul está no Ocidente. Portanto, vamos lá. O sentido Páscoa é um sentido de linguagem hebraica do Oriente que significa passagem, que ao mesmo tempo também significa libertação. Ou seja, o povo hebreu ele comemora a Páscoa, que tem três sentidos: a libertação do cativeiro do Egito, o recebimento das tábuas com os 10 mandamentos por Moisés quando esteve com Deus no monte, e também a aliança que Deus fez com o povo hebreu, o tornando-se eleito e criando a nação de Israel. Portanto, os judeus eles celebram a Páscoa, que é este acontecimento. Mas como se dá a Páscoa dos judeus? Se dá da seguinte forma: o sacrifício a animais, expiação dos seus pecados a Deus. Por isso que eles tinham o tabernáculo, o templo, que todos os anos eles iam, oferecia os seus sacrifícios, eram purificados pelo sacerdote, faziam a ceia, que era comer o cordeiro, depois água, o vinho, que era uma bebida muito comum daquela época, até mesmo a própria cerveja, não essa que nós conhecemos hoje, a questão de hidratar, e também água e pães secos, pães sem fermento. Claro que essa coisa de pão com fermento é do nosso período, do nosso tempo. Então, naquela época no Oriente, estamos falando há mais de 4.000 anos atrás, não existia pão com fermento. Então, o fermento é uma coisa muito nova para cá, digamos, do século XVII até os dias atuais. Então, naquele período não existia pão, o pão era seco, é como se fosse uma broa de milho. Então, essa é a Páscoa dos judeus. E os judeus celebram essa Páscoa até os dias atuais. Porém, a Páscoa no sentido do cristianismo. Então, Jesus, ele era judeu, por nascimento judeu por excelência, pela questão religiosa, porque os seus pais eram judeus, José e Maria, como também os seus avós Santana e Joaquim. Só que Jesus ele vai romper com o judaísmo. Ele vai romper quando ele diz que ele é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então, os sumos sacerdotes, eles já estavam desgostosos com a relação, com os milagres de Jesus, com as interferências, com os questionamentos e com os ensinamentos de Jesus. Então, os judeus buscaram diversas formas de tentar abolir esse processo de Jesus e levando aos sumos sacerdotes os acontecimentos e que eles tomassem parte e que isso estava causando um grande tumulto. E eles passaram a acusar Jesus de magia, bruxaria, feitiçaria e adoração e agir em nome de demônios. E o resultado disso, com os acontecimentos da ressurreição, então, que foi o caso de Lázaro, que foi o caso da garota e outros casos mais que a Bíblia não cita. Então, o povo hebreu convoca o Sinédrio, que é a reunião dos anciões e com os sumos sacerdotes judeus, e eles decidem que vão julgar Jesus, sentenciar Jesus, mas eles não vão, de fato, executar. Eles vão entregar isso na mão de Roma. No momento que o Sinédrio está reunido, no momento que o Sinédrio está organizado, pensando como pegar Jesus, julgar, entregar a Roma, nesse momento Jesus ele se reúne com seus apóstolos, faz a última ceia, a ceia judaica, só que essa ceia judaica vai ser diferente. Ela não vai ter sacrifício de animais, será o pão, o vinho, o peixe, a água, todos vão sentar à mesa, vão comer, vão beber, vão conversar demais assuntos. Jesus vai dar algumas instruções, vai trazer outros ensinamentos
e a partir disso o próprio Jesus vai dizer o que irá se suceder com ele, e ele vai dizer quem vai ser o traidor, e ele vai romper naquele momento o sentido da Páscoa judaica. Ele vai dizer agora que não é mais preciso sacrifício de animais, porque ele é o próprio animal, ele é o próprio ser que se vai dar em sacrifício a Deus, ao Pai, em expiação dos pecados de todas as pessoas, de toda a humanidade, judeu e não judeu. Todos aqueles que aceitassem ele seriam um novo tempo, uma nova vida. Por isso que diz que com a vinda de Jesus tudo se fez novo. Então, a partir do momento em que Jesus é entregue, julgado pelo Sinédrio, recebe a sentença, é enviado para Pôncio Pilatos, cônsul Pilatos, que ele era o representante de Roma, do imperador. É nesse momento que Pilatos vai dizer que não tem o que julgar, que não tem o que reconhecer de Jesus contra a Roma, porque nada pesava. Então, Jesus para Roma não significava nada, nem muito menos para o imperador e muito menos para o seu representante, que é Pôncio Pilatos, que era o cônsul, o governante, porque nesse período histórico Jerusalém estava sob o domínio da Roma Antiga, do Império Romano. Então é por isso que Pilatos vai lavar as mãos e vai dizer que seja feita pelos soldados romanos o que os hebreus querem, que no caso já são os judeus, e querem também que seja executado um desejo máximo deles, que era a morte de cruz, que eles pediram a Pilatos que dessem a Jesus a morte de cruz, a morte mais vergonhosa do período da época. Então Pilatos ele se recusa a fazer isso, mas pede aos soldados romanos que atendam ao pedido do Sinédrio, que é a maior autoridade judaica, e eles vão fazer isso. Agora, porém, os judeus nunca acreditaram em Jesus, nunca aceitaram Jesus, e como até os dias de hoje. E eles não acreditam que Jesus é o Filho de Deus, porque a crença deles, que persiste até hoje, que o Filho de Deus ainda vai nascer, na riqueza, na pompa, no luxo, e que não tem nada a ver com o que a Bíblia traz. Então, só para deixar claro que existem duas versões bíblicas, a versão de Jerusalém e a versão egípcia. Então, aqui no Ocidente, nós utilizamos a versão que foi escrita no Egito, e os judeus usam a versão que foi escrita em Jerusalém. É por isso que às vezes há um contraponto de livros a menos e livros a mais. É por conta dessa questão. Agora temos também a Páscoa, que não é cristã e nem muito menos judaica. Que Páscoa é essa? Existe ainda alguns povos que são chamados pelo cristianismo de pagãos. Esses povos são povos que têm a sua particularidade, a sua peculiaridade, e são povos que têm os seus costumes bem antigos. Digamos que são costumes de 4, 5, 6 mil anos. Então, esses povos ainda existentes, com a sua cultura religiosa, eles celebram também a Páscoa deles. Claro que não é esse nome é algo que é dado, mas a Páscoa dele tem 3 elementos. O coelho, que na verdade não é o coelho, é a lebre. Eles têm o ovo, que na verdade não é ovo de chocolate, que não tem nada a ver. E tem também a água, né? Então, para esses povos que até hoje ainda festejam essa Páscoa deles, ocorre o seguinte: o alegre, ele é o símbolo da fertilidade, a água, que é o símbolo da vida, e também o ovo, que é a origem do universo. Então, o que podemos dizer, o sentido de Páscoa que é celebrado por esses povos pagãos é um novo ciclo que se inicia, que poderemos dizer que é o ano novo deles, né? Então, é um rito religioso, é um rito particular, um rito todo cheio de melindres, toda a organização, todos os detalhes, e que não tem nada a ver com o cristianismo, nem muito menos com o judaísmo. Mas por que aqui no Ocidente se comemora a Páscoa no sentido do coelho, que não é o coelho, é a lebre, e o chocolate? Bem, algumas pessoas
que adentraram e participaram dessa religião pagã, né? Eles trouxeram esse conhecimento, eles trouxeram essa habilidade de Páscoa para a vida real. Ou seja, eles viram a ideia de ganhar dinheiro em cima dessa questão religiosa. Então eles lançaram a ideia da lebre, eles lançaram a ideia do ovo, que significa universo, porém ele usou algo para inserir que fizesse muito sucesso, o chocolate. Então, portanto, quando as pessoas vão ao supermercado comprar ovos de chocolate, que vão distribuir os ovos de chocolate, elas estão realizando um ato religioso pagão. Está fazendo com que ainda exista e permaneça e aconteça em todos os lares essa prática pagã, mesmo dentro entre católicos e evangélicos acontece ainda essa prática, mas infelizmente eles não sabem, né? Então, por isso que eu vim hoje trazer esse vídeo explicando o que é a Páscoa judaica, a Páscoa cristã e a Páscoa pagã. Porém, a Páscoa pagã, como eu já disse, ela se diferencia desses dois. Então, o paganismo, ele celebra o seu ano novo, o seu novo ciclo representado na água, que é o símbolo da vida, o ovo, que é o universo, e a lebre, que ela é o símbolo da vida, o símbolo da fertilidade, o símbolo da procriação e o símbolo também da estabilidade. Até porque algumas sintonias há entre a lebre e o ser humano através dos estudos e das percepções do ponto de vista religioso pagão. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. E meu grande abraço do professor historiador João Barbalho e até a próxima e ótima Páscoa.